Então, como a gente fez no domingo passado, eu quero pedir a você que você esteja aí com uma caneta, sua revista da Escola Bíblica. Quem ainda não adquiriu a revista da Escola Bíblica, pega uma anotação, vai fazendo os acompanhamentos de umas coisas que são importantes. Outra coisa que eu quero insistir é que conforme a gente fizer a leitura aqui, quando eu citar os textos bíblicos que embasam aquele trecho ou que são um acréscimo ao entendimento daquele assunto, você pause e vá lá e leia. A gente não faz a leitura aqui, eu faço a leitura quando faço o estudo da lição, mas você na sua casa pausa o vídeo e corre lá, faz a leitura naquele momento, porque se a gente falar assim, depois eu vou ler, esse depois não acontece, a gente sabe disso, né? Fica na correria do dia a dia, a gente às vezes acaba até esquecendo. Então, dá uma pausadinha no vídeo e faz a leitura daqueles textos que estão citados aí. Eu vou falar, né, aqui, vou ler a referência bíblica. Então, você que está sem a revista, você já pausa o vídeo, dá uma lida. Isso é importante para a gente ir formando bases para aquilo que a gente quer conversar. E eu queria pedir que, se houvesse dúvida, houvesse alguma situação, alguma questão, vamos colocando aí para a gente poder entender, tá bom? Melhor o poder conversar, tá certo? Então, na página 19, nós vamos tratar do item 3, os meios da revelação especial. Fica com essa caneta em mãos, que tem bastante coisa pra gente grifar aqui, que é muito importante. Nós vamos estudar aqui quais os modos ou meios pelos quais Deus se revela a determinados homens em lugares e épocas específicas. Então, a gente vai primeiro estudar a revelação especial no Antigo Testamento, de que forma Deus se fazia presente e manifestava-se às pessoas na Antiga Aliança, naquela época. Logo no início da história da criação, nos deparamos com uma comunicação verbal e racional entre Criador e criatura. E eu queria que você grifasse essa expressão: comunicação verbal e racional. Então, a comunicação é, na verdade, sempre quando há um diálogo ou quando há uma explanação onde eu tenho quem fala e tenho quem ouve. E quando a gente fala sobre isso, nós vamos ver que homem e Deus conversavam, trocavam uma ideia. E eu queria que você grifasse isso: comunicação verbal e racional. Deus falava com as pessoas, falava, e de forma que ele se fazia entendido, eles podiam conversar. Então, eram coisas simples, eram coisas próximas, os assuntos eram pertinentes a ambos, né, para que a comunicação fosse efetiva de fato. Entre Deus e o primeiro casal. Então, a gente tem exemplos disso em Gênesis 2, 16 e 17, que é um momento antes da queda. E o 3:9, que também já é pós-queda. Esse mesmo padrão de comunicação continua ao longo de todo o Antigo Testamento. Qual é o padrão? Deus comunicou diretamente com Noé, você vai ver isso em Gênesis capítulo 6, versículo 13, com o patriarca Abraão, em Gênesis 12, versículo 1, com Jacó, em Gênesis 35, versículo 1, com Moisés, em Êxodo 3, 4, com o rei Davi, 2 Samuel 2, capítulo 2, versículo 1, com o justo Jó, você vai ver isso em Jó, capítulo 40, versículo 1, com os profetas Isaías 6, 9 vai mostrar isso, um exemplo disso, né? Em Jeremias 18, 1 vai mostrar isso. Oséias, tá aí na sua Bíblia, pode procurar que tá. Não é muito lido ainda, tá lá quase no finzinho do Antigo Testamento. Oséias capítulo 1, versículo 2 fala, e tem outros exemplos também que a gente vê. A noção de uma comunicação verbal e racional entre Deus e o ser humano é a base de todos os enunciados dos profetas de Israel. Se você começar a ler as profecias e se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber isso. No pronunciamento dos seus oráculos, eles, os profetas, né? Eles empregavam a fórmula profética. Qual fórmula profética? Assim diz o Senhor.
A gente vai ver essa expressão, por exemplo, em Jeremias 19:1, Ezequiel 35:3, Ageu 2:23, Zacarias 8:2, mas não só nesses textos. Para vocês terem uma ideia, essa fórmula é encontrada 293 vezes na Bíblia hebraica e sempre significa algo de conteúdo racional e proposicional. Proposicional que tem a ver com propósito. Então, era um discurso que era verbal, era racional, Deus falava de falar, né? Ele era racional, ele se fazia entendido na mensagem e ela era proposicional porque cada vez que Deus falava com uma pessoa, com um profeta, com alguém, era para um propósito determinado. Existia um objetivo naquele diálogo. Isso é importante a gente entender, porque hoje na nossa comunicação com o Senhor a gente tem alguns aspectos um pouco diferentes por conta da nova aliança, por conta do nosso entendimento de quem Deus é, porque nós temos conosco o conhecimento de Deus através da revelação de quem é Cristo. É diferente do conhecimento que se tinha naquele tempo. Aqui a revista vai continuar falando que além dessa comunicação verbal, racional e proposicional, Deus se revela de muitas outras maneiras no Antigo Testamento. Uma coisa que vale destacar aqui, depois a gente vai entender melhor quando a gente for vendo a revelação no Novo Testamento, é que não eram todas as pessoas que tinham essa experiência. Deus revelava para pessoas específicas, de formas específicas, com propósitos específicos. Tudo isso para ir revelando progressivamente o seu propósito maior. A salvação é a redenção de toda a humanidade. Por isso, quando os estudiosos eles dizem o tema central da Bíblia é Jesus, é disso que está se falando. Deus está estabelecendo um diálogo com o ser humano, um entendimento de que existe um relacionamento que pode ser estabelecido entre o Criador e a sua criatura. Os homens foram mediadores, homens escolhidos por Deus, os profetas, reis que a gente tem aqui, pessoas que foram inspiradas, que tiveram seus momentos de revelação através do Espírito Santo e que foram instrumentos de Deus para a sua geração. E eles foram usados com determinado propósito. O que é interessante aqui, e a revista ela não traz, mas está implícito. Hebreus vai falar sobre isso. Que esses homens e mulheres que foram usados por Deus na antiga aliança, eles não eram diferentes de nós. Eles não tinham superpoderes, eles não eram super especiais, eles eram pessoas como nós, que tinham um cotidiano, que tinham um dia a dia. E o que fez deles especiais? Eles não eram super pessoas, eram pessoas falíveis como a gente é falível. Mas o que tornou-os especiais? É aí que vale muito a pena a gente retomar a questão da automanifestação. Deus não se fez conhecido porque eles eram pessoas que mereciam conhecer a Deus. Era o desejo de Deus de se fazer conhecido. A maior motivação para que esses encontros acontecessem de fato. Isso para nós é uma esperança muito grande. Porque Deus quer falar. Deus quer se relacionar com você. Eu quero insistir isso assim, por inspiração do Espírito Santo. Deus quer falar com você, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele não vai esperar você ser uma pessoa especial, tomar grandes decisões na sua vida. Conhecê-lo é a grande decisão da nossa vida. Como isso vai acontecer? Isso vai variar de pessoa a pessoa. Então agora a gente vai voltar aqui. Página 20 vai falar os meios pelos quais Deus fala, né? Deus se manifestava ali às pessoas. Então o que a gente tem lá? A letra A, Deus falava com o ser humano através de sonhos. Alguns exemplos, né? Deus se revelou por meio de sonhos a José. A gente vê esse exemplo em Gênesis 37:5 até o versículo 11. Faraó, rei do Egito. Deus deu um sonho a Faraó. Em Gênesis 41, do versículo 1 até o 36, a gente vê o relato de Deus dando aquela visão a Faraó que foi interpretada por José.
Deus também deu um sonho a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A gente vai ver isso lá em Daniel 2, de 27 a 45, que fala de todas as circunstâncias depois que Deus trata com aquele rei, de maneira muito específica. Faça a leitura, vocês vão ver coisas bem interessantes. Além de sonhos, no B, a gente vê milagres, acontecimentos extraordinários, inexplicáveis. Deus julgou o Egito e mostrou superioridade sobre os deuses por intermédio de 10 pragas. A gente vê a narrativa disso de de Êxodo 7, versículo 14, até Gênesis 12, versículo 36, a narrativa das 10 pragas. Ele também abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu atravessou o mar, né, a pés enxutos. Essa narrativa está lá em Êxodo 14, do versículo 15 até o 31. Então, coisas que são impossíveis de se acontecer, coisas que superam as explicações, aquilo que não são nem fenômenos naturais, né? Não existem registros desses acontecimentos, eles não podem ser repetidos pela força humana nem pela própria força da natureza. Apenas alguém com extremo poder poderia fazer aquilo ali, porque algumas coisas quebraram a própria ordem de como as coisas funcionam, as estruturas dos próprios fenômenos e elementos da natureza. Aquilo não é normal. Os milagres. A gente tem também C, as visões. São diferentes dos sonhos. Você está dormindo e você tem uma revelação através do sonho. Agora, visão são coisas que você está acordado, você está ali fazendo atividades comuns e de repente você vê algo que é anormal. Deus se revelou aos profetas Isaías e Daniel por meio de visões. A gente tem lá uma visão que Deus deu a Isaías em Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 4. E depois, Daniel, capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 9. Especialmente esses livros, né, Isaías e Daniel, eles são muito interessantes desse ponto de vista até da revelação de Deus. Deus deu revelações profundíssimas de coisas que nem a nossa geração ainda viu. E Deus mostrou a esses dois irmãos, né? Principalmente o livro de Daniel, um exemplo, tá? Tô citando. Ele é muito importante de se estudar para você compreender, por exemplo, o Apocalipse. Porque algumas das coisas que Deus mostrou a João, mostrou também a Daniel, de formas que eles, por viverem em tempos, épocas e contextos diferentes, viram e tentaram descrever, cada um com o seu conhecimento, com a sua história. Então vale muito a pena fazer esse tipo de estudo. Se Deus nos der a condição disso, né? Deus nos amparar nessa parte. Passando esses estudos, a gente quer estudar esses livros assim, essa compreensão. Oramos ainda para que nós tenhamos uma série de estudos escatológicos aí para entender essas coisas também. Outra forma de Deus se revelar é através de anjos. Deus se manifestou a Daniel na Babilônia e enviou-lhe uma mensagem por meio do anjo. Daniel está próximo do rio Tigre, ali no capítulo 10 do livro de Daniel, e então o anjo chega. Essa passagem aqui vocês conhecem, é quando o anjo traz a resposta a Daniel da oração dele. Ele fica em jejum e o anjo então conversa com ele. O anjo vem de forma corpórea ali e conversa com Daniel. Olha, Daniel, eu vim trazer sua bênção. Sua bênção já tinha sido liberada pelo Senhor desde quando você começou a orar. Deus já tinha ouvido seu clamor, mas veio, né, um principado e lutou ali com aquele anjo. Vocês conhecem a história. Então leia lá, capítulo 10 do livro de Daniel. E uma outra forma de Deus revelar-se ao ser humano é através de escritura. Porque, embora Deus falasse assim diz o Senhor, e o profeta ia lá e fazia um discurso para a população, em vários momentos Deus fala assim, escreve isso, escreve. Deus queria que ficasse um registro daquilo ali escrito, para a posteridade mesmo, para não ficar só no discurso, na oralidade. Então, a palavra escrita foi outra maneira de como Deus se revelou no Antigo Testamento. A gente vê Deus pedindo para o homem para escrever aquilo em Êxodo 24:4.
Deuteronômio 10, 4, 31, 9 e 24. Deus fala assim, escreve isso, escreva nesse livro. Então Deus pedindo ao ser humano que escrevesse. Sonhos, milagres, visões, anjos e através de escritura. Formas como Deus se manifestava e fazia-se conhecido, tratava de temas com o ser humano, tá?